Boa noite a todo mundo. É, é óbvio que é uma alegria estar aqui com vocês hoje, não só por estar no Café Filosófico. Eu tive ano passado discutindo um tema que era a crise do patriarcado e agora a gente tem o prazer de estar participando de um módulo dedicado à educação. A educação hoje sofre com dissensos enormes e pensar e conceber um módulo onde nós teríamos 4 temas apenas para poder oferecer para o debate, para a reflexão, foi um desafio inacreditável, mas foi um desafio muito bom, muito prazeroso. Na primeira palestra desse ciclo, desse módulo, nós tivemos a Viviane Mosé, trabalhando quais são os desafios de lidar com a sociedade contemporânea dos dias de hoje, como as famílias jovens se deparam com os dilemas hoje da atualidade. Na segunda palestra, a gente teve o prazer de receber o professor José Marcelino, um especialista em financiamento de educação, e o tema principal da palestra dele era questionar quanto custa efetivamente uma educação de qualidade. No último programa, esteve presente no Café Filosófico o Antônio Góes, onde a abordagem dele, ele botou claramente como a gente tem que superar alguns mitos para ajudar a qualificar o debate na área educacional. E hoje o desafio é a gente pensar um pouquinho, e aí eu acho que mais importante do que a gente ter respostas concretas, de números e de soluções que não são miraculosas, mas a gente refletir o que é estar no caminho correto na educação, aonde a gente quer chegar. E hoje tentar também trazer uma qualificação desse debate para a gente pensar o que seria uma educação de qualidade e o que seria estar no caminho correto. Como o Café Filosófico está fazendo 15 anos, está debutando esse ano, né? Eu, obviamente, fiquei muito curioso de ter uma ideia do que aconteceu nesse período, nesses últimos 15 anos da educação e educação nacional. A educação, sem sombra de dúvida, ela tem tomado uma dimensão e uma exposição e recebido holofote como uma área que vai resolver os problemas da humanidade. A gente tem sido depositado na educação a esperança de resolver problemas de violência, desigualdade, desigualdades históricas, problemas econômicos e as mais variáveis abordagens. Mas, independente disso, me chamou bastante atenção, especificamente no Brasil, como a gente teve alguns movimentos importantes nesse período, né, de 2003 para cá. Por exemplo, na parte de financiamento, nós tivemos, da mesma forma que nós tivemos o Fundeb, foi uma fonte importante de financiamento para a educação básica, nós também tivemos recentemente uma emenda constitucional, a emenda 95, que vem estabelecer um limite de teto de gastos para diversas áreas e a educação não escapou disso. Então, são movimentos importantes na área de financiamento. Na questão de acesso, nós temos assim quase que uma reviravolta nas últimas 2 décadas, né? A gente costuma dizer que a gente nunca teve, talvez na história, talvez não, com certeza na história, uma quantidade tão grande de crianças e jovens dentro de uma instituição escolar e participando do sistema de ensino. É claro que na educação a gente faz um exercício constante entre celebrar, reconhecer as conquistas e não dormir no ponto de não reconhecer que ainda tem muito para ser feito. Por exemplo, um exemplo disso, falando ainda também até de acesso, quando a gente pensa o Plano Nacional de Educação. Nós temos um plano hoje vigente no Brasil, que foi aprovado para o período de 2014 a 2024, onde a primeira meta é a universalização do acesso da creche, universalização da pré-escola e a progressão do acesso às creches, onde se espera que até o final do plano, até 2024, nós temos pelo menos 50% das crianças numa creche de qualidade. Isso é só para citar uma meta. O plano tem 20 metas nesse período, que foi um plano que foi bastante discutido. Existe ainda, obviamente, muita mais melhoria, mas é o plano que nós temos vigente.
Um outro ponto bastante interessante do que ocorreu nesse período foram discussões em torno de currículo. E currículo, vamos entender o que a gente espera que seja, quais são as práticas que a gente espera, quais são as intenções pedagógicas que a gente imagina que a gente vai ter na educação. Nesse período de 15 anos, foi aprovadas diretrizes curriculares nacionais para a educação básica. E também foi aprovado uma base que dizem que não é currículo, mas é uma base que influencia diretamente as práticas pedagógicas e, de certa forma, o currículo nesse período. A gente aprovou a base para a educação infantil e ensino fundamental e está em franca discussão sobre a base do ensino médio. São temas que cada um deles, por si só, a gente já poderia dedicar boa parte de uma tese, boa parte das nossas vidas para discutir. Obviamente, o que eu vou aproveitar é para fazer um recorte e trazer duas coisas que aconteceram mais ou menos nesse período que eu acho que vem impactando bastante as discussões em torno das políticas públicas da educação. A primeira delas foi que, em 2000, começou a ter o tal do PISA, que é uma avaliação que eu vou falar um pouco mais com cuidado dela mais para frente, mas em 2007 foi implementado o IDEB, que para a gente, nós brasileiros, tem um impacto muito grande nas nossas discussões de pensar se estamos ou não estamos no caminho certo. Isso é muito curioso, porque se nós formos pensar que há 15 anos atrás a gente poderia estar fazendo um café filosófico, discutindo um café filosófico, talvez esses dois assuntos talvez não viessem de forma tão latente como, por exemplo, eu que estudo avaliação, sinto eles extremamente presentes no debate e como eles têm influenciado as discussões em torno do que é uma educação de qualidade e quais são, digamos assim, as ações de políticas públicas e como é que a gente toma decisões em relação a isso. Então, em vez de falar sobre uma avaliação mais ampla e começar tangenciando e, de repente, se surpreender com a avaliação padronizada de larga escala, como PISA e IDEB, vamos atacar direto essa questão. Eu vejo ela como uma questão que não é mais uma questão de fundo, é uma questão que se faz muito presente. Para a gente, em primeiro lugar, equacionar assim, quem é o PISA, o que é o PISA e o que são essas avaliações, né? O PISA é uma avaliação que ela é realizada de 3 em 3 anos pela OCDE, Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. É uma avaliação que faz um teste, uma prova com jovens, uma avaliação amostral com jovens de 15 anos, que tem como conteúdo principal desses testes avaliar a linguagem, no nosso caso português, mas é linguagem, matemática e ciências. Esses são os testes normais que a gente conhece, provas de múltipla escolha, onde os jovens são submetidos, além da prova, um questionário introdutório que a gente chama de questionário de contexto, para tentar distinguir o perfil socioeconômico e algumas características da experiência educativa desses jovens. Mas é uma prova que ela é aplicada aos jovens de 15 anos, de 3 em 3 anos, e que ela produz resultados a partir dessas notas. Qual é a intenção disso? Quer dizer, o PISA ele tem uma dimensão enorme, só para vocês terem uma ordem de grandeza, se não me engano, na última edição foram testados mais de 500 mil de jovens, que representam, como é amostral, isso tem uma representatividade que chega a quase a 30 milhões de jovens em mais de 70 países. O objetivo dessa avaliação é fazer um estudo comparativo entre esses jovens, o resultado aferido nos testes desses jovens, o resultado desses países, e ser propositivo de políticas públicas para a educação. Quem está indo bem, por que está indo bem, quais são os benchmarks, quais são os referenciais de qualidade e o que a gente deve seguir ou que tipo de proposta a gente deve fazer para a política pública. Isso no âmbito internacional, né? No âmbito nacional, como é que a gente está acostumado a ouvir os dados sobre avaliação, né? Nós temos, dentro do MEC, o Ministério da Educação, nós temos o INEP, que é o órgão responsável por fazer o acompanhamento de indicadores de qualidade da educação, onde a gente tem alguns instrumentos disponíveis para a gente. O INEP sistematizou o SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, está em revisão, mas hoje em dia o que nós temos é um conjunto de avaliações. Temos o Censo da Educação Básica,
que é um censo que levanta, é censitário mesmo, como o próprio nome já diz. Então, todas as escolas têm que preencher formulários que vão gerar 4 grandes bases de dados a respeito de escola, a respeito de turmas, a respeito da função docente e a respeito dos alunos, propriamente dito, das matrículas. Nós temos as provas, diferentes modalidades, mas vamos citar 3 provas específicas. Uma é a ANA, Avaliação Nacional de Alfabetização. Uma segunda, que é a Prova Brasil, que é feita com mais de uma etapa. E a gente tem o Enem, que costuma ser bastante popular nas divulgações dos resultados do Enem, porque ele é um indicador importante para quem quer fazer ir para o ensino superior. Além disso, o INEP trabalha com outras ferramentas, que são relatórios regulares para avaliar diversas coisas. Por exemplo, o último mais vultuoso que eu me lembro de ter lido do INEP foi a avaliação do segundo ciclo justamente das metas do Plano Nacional de Educação. Então, esse é um conjunto básico de ferramentas que nós temos para acompanhar o que a gente chama de qualidade, se a educação está indo bem ou está indo mal. E, especificamente no Brasil, nós temos um indicador, ele não é uma prova, é um indicador que nós chamamos, que é o IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Independente da matemática que envolve o IDEB, ele é composto basicamente de dois fatores, assim, vamos dizer. Ele avalia progressão, que a gente chama que é fluxo, ou o quanto as crianças estão sendo aprovadas ou estão sendo reprovadas ao longo da sua trajetória escolar, e ele avalia as notas que as crianças tiram nessas provas padronizadas, que é no caso Prova Brasil, que dá para a gente compor um horizonte para dizer o seguinte: olha, não adianta só tirar notas altas se as crianças não estão progredindo, e não adianta só progredir se elas não conseguem tirar as notas. Mas, novamente, é um indicador que, pela característica dele de utilizar os dados da Prova Brasil, nós estamos falando basicamente de português e de matemática, com uma avaliação desses indicadores do que a gente chama de qualidade. Da onde vem esse destaque grande nesses indicadores e por que eu estou escolhendo esse recorte como o recorte da gente falar se sabemos se estamos indo no caminho certo ou não? Porque é mais ou menos assim que a gente tem ouvido as abordagens a respeito do que nós precisamos construir. A gente fala muito sobre crise de aprendizagem, os alunos não estão aprendendo, crise da escola pública, tem várias questões que estão permeando a questão da avaliação educacional. Mas, em essência, quando a gente vai decupar o que exatamente a gente está medindo, o que a gente está acompanhando, a gente está dizendo, estamos bem ou estamos mal no PISA, ou estamos bem ou estamos mal no IDEB. E aí vamos tentar entender o que significa optar por utilizar um teste ou uma prova dessa, que é uma prova padronizada em larga escala, seja através da Prova Brasil ou do PISA, para julgar ou direcionar as ações de educação ou entender qual é a qualidade da educação. Um primeiro ponto que eu acho que é importante a gente marcar, que todas as críticas que são feitas a esses instrumentos não são críticas que necessariamente desconheçam a possibilidade, a potência que esses indicadores têm de nos falar sobre alguma coisa, sobre o que acontece nesse processo educativo. É claro que ele avalia português e matemática, por exemplo, que são 2 áreas do conhecimento extremamente relevantes, não é pouco, são áreas de conhecimento extremamente relevantes dentro do processo educativo. Entretanto, as críticas são bastante pertinentes e contundentes. Por exemplo, a primeira delas que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, e que eu me lembro que o Antônio comentou rapidamente na palestra dele, e o Zé Marcelino também, porque são temas que não dá muito para fugir. Quando a gente tenta entender o que significa, o que essas notas estão traduzindo, a gente tenta avaliar o seguinte: quais são os grupos que tiram maiores ou menores notas, e tentar identificar quais são os cortes que fazem a gente entender em que lugar as pessoas estão sendo bem-sucedidas ou estão sendo mal-sucedidas nesses exames. E os estudos mais otimistas que eu conheço dizem que só 30% do processo educacional, isso que eu estou falando, eu estou sendo bastante benevolente, vamos dizer assim, nessa abordagem, que só 30%
do desempenho dos alunos nessa escola, nas provas, a gente poderia atribuir a um processo educativo na escola. O que eu quero dizer com isso? Vamos entender o que significa isso. Significa que tem algo da ordem de 70% que diz respeito a, basicamente, são dois fatores que são muito marcantes, que é o nível socioeconômico da família dessas crianças e da escolaridade dos pais, que são os fatores que impactam o resultado na prova. Então, se eu estou me agarrando no indicador, numa nota, para tentar explicar qual é a qualidade de um processo educativo, e essa nota, esse indicador, não me explica exatamente o que eu quero avaliar, eu tenho uma disfunção entre o que eu estou me propondo, o que eu estou buscando e o que eu estou obtendo de resultado. Quando a gente fala que essas ideias do que explica, a gente não precisa entrar numa análise estatística para a gente entender como é que se dá as variáveis explicativas desse processo. É mais ou menos o seguinte: quando a gente faz esses cortes, a gente vai identificar que crianças que têm pais escolarizados e têm um nível socioeconômico melhor, elas tiram notas maiores. Da mesma forma que a gente tem um dado muito concreto, que é a nota, esse é um dado muito contundente. Importante destacar que a gente não está falando aqui que as famílias que não têm um determinado nível socioeconômico, ou os pais que não têm uma determinada escolaridade, não é que eles não valorizam a educação, ou não é que eles não amem os seus filhos, ou eles não transmitam uma determinada cultura, ou não tenham valor em vários outros processos. O que nós estamos reconhecendo aqui é que existem características que são características herdadas dessas crianças que fazem com que elas tenham um ponto de partida mais vantajoso do que outras crianças e outras famílias. Então, por exemplo, isso é uma crítica ferrenha à utilização desses instrumentos para medir qualidade ou só utilizar esses instrumentos como um único referencial de avaliação da educação. Isso, obviamente, traz consequências importantes e graves, porque você acaba estigmatizando alguns grupos. Então, por exemplo, um grupo, vamos chamar um grande grupo que é estigmatizado, é a escola pública, por exemplo. A escola pública que a gente trouxe aqui em alguns debates é uma escola que, em primeiro lugar, por exemplo, ela não escolhe o seu público, né? A escola pública é de todos. E ela tem que dar conta de um processo que inclua todos dentro da sua proposta pedagógica, dentro da sua prática educativa. A escola particular, muitas das vezes, ela faz diversos critérios de seleção. Que uma das seleções também é nível socioeconômico, na verdade, você precisa pagar a escola particular. Então, essa estigmatização na utilização desses indicadores como sendo o referencial de qualidade ou os direcionadores do debate sobre como anda a educação é uma estratégia que traz para a gente resultados que não são os resultados que a gente quer. Uma outra característica extremamente importante em relação a quando a gente discute essas avaliações de largas escalas é o seguinte: ela é quase que intuitiva, né? A gente chama sobre, quando a gente vai discutir sobre estreitamento de currículo. Ora, se a prova se propõe a avaliar português e matemática, é mais ou menos quando a gente estava na escola e o professor dizia o seguinte: vai cair até o capítulo 3, mas eu recomendo que vocês leiam o livro todo. Eu não me lembro de ninguém que tenha feito isso, né? Na verdade, a gente lê até o 2 e tenta concluir o que aconteceu até o 3. Quando a gente determina que o que nós vamos medir vai ser português, língua, matemática, ou até mesmo ciências, a gente está direcionando toda a intenção pedagógica ou todo o esforço educativo para se sair bem nesses números. Principalmente se esses números são os números que vão avaliar o seu próprio trabalho. Esse estreitamento é um estreitamento que ele pode dar a possibilidade até de incluir outros conhecimentos dentro da proposta educativa. Essa relação é uma relação que gera muito desequilíbrio e hierarquiza as estratégias, as abordagens pedagógicas. Além disso, quando você pensa, por exemplo, que para a formulação e a concepção, e aí falando um pouquinho mais de como é que a gente constrói esses instrumentos,
Um instrumento como esse, que se propõe a ser um instrumento comparativo entre mais de 70 países e dá conta de avaliar o equivalente a 30 milhões de jovens de 15 anos, repara o seguinte, necessariamente a gente passa por embates de primeiro lugar. Eu tenho que determinar, eu tenho que escolher, melhor dizendo, eu tenho que fazer cortes para dizer o seguinte, o que eu quero que conste nesse documento, nessa prova, nessa avaliação? Ao escolher o que cai nessa prova, o que cai na prova, automaticamente a gente escolhe o que não vai cair na prova. Quando a gente determina quem faz a prova, a gente está junto a isso, contribuindo com todas as perspectivas de mundo, todo o referencial, toda a forma de olhar o mundo de quem está elaborando a prova, não é verdade? Quando a gente pensa nessa matriz, matriz da prova, a gente está pensando muitas das vezes uma matriz que não se comunica com a diversidade cultural, com a diversidade de experiências, ou até mesmo as intenções pedagógicas tão amplas que a gente tem dentro do sistema educacional. Não só Brasil, estou falando mundial, né? No caso do PISA, a gente está falando que a gente tem essa proposição para que a gente consiga ter denominadores comuns em coisas que não necessariamente têm aderência e que a gente não consiga comparar ou estabelecer quais são os referenciais. Aí tem uma questão que eu acho que também é bastante curiosa para a gente refletir, que é a própria lógica dos testes, né? Não sei se vocês tiveram essa experiência no dia a dia escolar de vocês, mas mais ou menos o seguinte, se todo mundo te gabaritar a prova, a primeira conclusão não é de que todo mundo sabe, é que todo mundo colou. Né? Essa é a referência que a gente tem. Então, a gente tem a referência o quê? Como é que se dá geralmente os processos? A estrutura dessas questões, elas são feitas a partir de uma idealização como se fosse de um perfil a partir de uma curva normal de respostas. Não sei se você se lembra daquela curva normal, que às vezes chamavam para a gente aquela curva de sino, que é, você faz uma questão e você pretesta ela para ter uma ideia de como é que vai ser a relação de resposta das pessoas em relação à prova. Então, um grupo vai acertar com folga, uma média vai dar conta da prova, de alguma forma, mas um grupo significativo se espera que não dê conta. Então, a elaboração de uma avaliação com essas características, ela tem intrinsecamente no próprio modelo dela premissas e referenciais de educação, ou referenciais teóricos, que fazem com que determinadas escolhas sejam feitas. Vamos lembrar de algumas outras alternativas planejadas, como isso daí não precisa ser só assim. Nós temos aqui em casa, no Brasil, quer dizer, Paulo Freire, por exemplo. Talvez uma das sacadas mais geniais que o trabalho de Paulo Freire tenha feito é poder começar o trabalho educativo não de alguém que está falando de fora, mas de enxergar quais são as palavras, quais são os universos daquelas pessoas que estão envolvendo. A gente tem um conceito dessas palavras que são mobilizadoras. Mobilizadoras porque elas têm sentido para aquelas pessoas. Esse reconhecimento não é, geralmente, a proposta quando a gente está fazendo uma avaliação dessa de larga escala. Eu me lembro também, tem uma outra coisa bastante curiosa, quando a gente vem a questionar, mas por que eu estou fazendo, essas escolhas? Uma prova como essa, o que a gente geralmente requer? Que a criança fique sentada, que ela tenha uma determinada concentração, em silêncio, durante um determinado período, fazendo uma produção que é leitura, escrita de provas de múltipla escolha. Esse ambiente não necessariamente é adequado para todo mundo, não é adequado para todas as formas de conhecimento e, mais importante, não deveria ser necessariamente a única possibilidade do que a gente acredita que seja conhecimento ou que seja educação. Tem um autor, um palestrante, uma pessoa que virou uma figura emblemática, chama Ken Robinson. Ele tem palestras na internet, vale a pena ver algumas delas. Ele conta que ele estava entrevistando uma pessoa que chamava Julian Lin, se não me engano. Perdoe se eu errar o nome dela aqui, que eu não me lembro com precisão qual era o nome. Mas vocês vão conhecer o trabalho dela. Ela foi a coreógrafa de Cats e do Fantasma da Ópera,
que são dois musicais bastante conhecidos, são dois musicais ingleses que são bastante conhecidos. E ele, questionando ela, perguntou o seguinte: como é que você chegou a descobrir o que você queria fazer para sua vida? Isso é uma coisa tão difícil hoje em dia e tão questionada. Quer dizer, como é que você identificou que você era boa nisso que você estava fazendo? E ela comentou assim: na realidade, o processo não se deu dessa forma. Quando ela conta a história dela para ele, ela conta o seguinte, que ela era uma aluna que participava das aulas, era super problemática, daquele perfil que não entregava nada no dia, que era agitada, que atrapalhava os outros. Naquela época, ele até brinca o seguinte, naquela época ela seria o típico do diagnóstico de TDAH. Só que como naquela época não tinha ainda TDAH, ela nem sabia que ela poderia ter TDAH. Talvez hoje ela estaria sendo medicada. Mas a escola viu que ela era um problema para aquele sistema educacional e pediu para que a mãe levasse ela para um especialista, para que aquele especialista pudesse examinar qual era o problema dela. Depois de X tempo, o especialista conversando com ela, o tal do médico conversando com ela, sugeriu o seguinte: olha, deixou a menina um tempinho na sala e disse: olha, vamos conversar, deixa eu conversar com sua mãe em particular. E antes de sair, ele ligou o rádio. No momento que ele saiu, ela começou a dançar. Aí o médico disse: olha, tua filha não tem doença nenhuma. Na verdade, tua filha é uma dançarina. E aí ele perguntou: mas e aí, o que você fez? Ele disse: minha mãe me levou para uma aula de dança. E a realização, como ela desabrochou de encontrar no lugar pessoas que, como ela, para pensar, precisam se movimentar. Entendem como o padrão, quando a gente escolhe, faz escolhas em avaliar o que a gente chama de qualidade ou escolher um determinado caminho, intrinsecamente, a gente está determinando um conjunto de valores associado a isso. Né? Bom, em resumo, quer dizer, para a gente também não ficar só dando pancada, vamos pensar outras alternativas, mas nos testes padronizados, mas, em suma, o que acontece? Eles funcionam em dar determinada informação para a gente, mas essa informação é muito pequena. Ela é muito pequena frente às possibilidades do que a gente espera da educação e, mais do que isso, elas são muito rasteiras, muito restritas em dar conta da diversidade cultural humana que vive permeando o processo educacional. Se ainda ninguém ficou convencido disso, eu gostaria de sugerir um documentário que é fantástico para a gente avaliar isso, que é um documentário que se chama Destino da Educação. O diretor é Alexandre Braga. E qual foi a grande sacada? Pegaram o PISA, o resultado do PISA 2009, e tentaram elencar quem eram as melhores nações com os melhores resultados. Então, se não me engano, por exemplo, pegaram Finlândia, um popstar das avaliações, quer dizer, ficou famoso, a partir daí pegaram a Finlândia, se não me engano, Xangai, Coreia do Sul, Canadá. Eu acho que pegaram o Chile, porque o Chile eu acho que na época foi o melhor resultado da América Latina, e pegaram o Brasil para comparação. O que é mais fantástico desse documentário é você partir do pressuposto que nações têm um mesmo patamar, um mesmo nível de qualidade de educação, e aí você vai revelar como é que se dá o processo educativo em cada um desses locais. Quem vivencia uma educação na Coreia do Sul é radicalmente diferente de quem vivencia na Finlândia, no Canadá, no Chile, no Brasil. Então, eu acho que isso daí traz para a gente uma riqueza muito grande, assim, para a gente pensar quais são as alternativas que a gente tem, o que a gente poderia estar trazendo de respiro nessa ideia de pensar na qualidade. Eu acho que nessa altura do campeonato, os estavam me perguntando assim: tá, tudo bem, eu concordo com ou alguma coisa, ou parte, ou boa parte do que a gente está colocando aqui. Mas então, por que a gente continua pensando na avaliação de larga escala? E porque o debate continua tão centrado nesses indicadores, né? Você vê, a gente está em plena campanha eleitoral e, por vezes, eu ouço falar do IDEB, a meta do IDEB, a meta do PISA, nós vamos chegar tanto e tal. Será que ninguém mais sabe? Será que isso aqui é um segredo que a gente está nessa sala e daqui não sai? Não, na realidade não é isso. O que eu estou trazendo aqui não é novidade para a área educacional, não tem a menor dúvida, há muito tempo, mas o problema é que o debate, volto a dizer, ele precisa ser qualificado para a gente avançar.
Primeiro porque nós estamos amplamente acostumados com a avaliação em testes, em provas. Provavelmente aqui eu estou vendo, todo mundo deve ter tido uma experiência muito parecida com a minha, que é ser avaliado por prova. O melhor aluno da turma era o aluno que tirava a maior nota. Depois a gente descobre que talvez não seja bem assim, porque não que tirou a maior nota vai ser o mais bem-sucedido, mais realizado, ou que desabrochou profissionalmente. Mas a gente está muito acostumado a isso. Nós temos uma matriz de raciocínio herdada de um pensamento técnico-científico que diz mais ou menos para a gente constantemente que o que vale é o que é mensurável. O que vale é o conhecimento técnico-científico, é o pensamento lógico-matemático. E nisso os testes são brilhantes, porque a formulação deles são estatisticamente lindas. O problema é que não necessariamente isso, ter um indicador como eles, que é de fácil avaliação, fácil comunicação, não necessariamente significa fácil entendimento. Por exemplo, eu trabalho com educação infantil. E não é surpresa a gente encontrar na educação infantil, e aí vamos lembrar, creches e pré-escolas, crianças de 0 a 3 anos, de 4 e 5 anos, onde a escolha da creche e pré-escola muitas das vezes se dá por uma simples pergunta. Qual é a nota do Enem mesmo da escola, hein? Então as crianças entram com 3 anos e estão pensando no Enem. E de repente é o seguinte, não, essa criança não vai fazer Enem, ela não precisa, ela não deseja fazer Enem, mas esse debate muitas das vezes acaba sendo atropelado por essas perspectivas. E por fim, sem deixar de reconhecer, não vou entrar nesse debate, que eu acho que é um debate, apesar de importante, eu acho que a gente não daria conta aqui, é que efetivamente nós temos uma indústria de avaliação. O que quer dizer indústria de avaliação? A gente tem, hoje em dia, a educação como produto e como oferta de negócio, ela tem sim perspectivas de utilizar a avaliação para justificar os mais variáveis produtos educacionais. Né? Vamos lembrar a Pearson, que é uma gigante, ela originalmente é inglesa, não sei nem se dá para dizer mais que se ela é inglesa de tão presente que ela está em outros países. Mas, por exemplo, estratégia básica é o quê? É conteúdo, avaliação é igual a educação de qualidade. Isso fomenta uma perspectiva muito grande de materiais didáticos, de lógicas de participação e várias outras questões que fomentam essa área como negócio. Então isso também é uma briga de cachorro grande que a gente está fazendo. A grande vantagem é que eu me lembro de uma frase que, não sei, acho que a maioria, pelo menos o pessoal da minha idade, mas vai lembrar do Mike Tyson, pugilista, né? Eu me lembro que ele dizia o seguinte, ele tinha uma frase belíssima, brilhante, como as frases do Mike Tyson, mas ele dizia o seguinte, todo mundo tem um plano antes de lutar comigo, até que eu dei um soco na cara. Aí o negócio destrambelha tudo. Eu me recorro a isso porque, em dado momento da minha pesquisa, eu senti esse soco do Mike Tyson. E quem me deu esse soco do Mike Tyson foi uma pesquisadora japonesa, uma palestra que eu estava vendo, uma moça super gentil, amável, simpática, sorridente, mas ela me colocou a seguinte questão. Para mim não, porque na verdade eu estava vendo uma palestra pela internet, mas pelo público que estava assistindo. Assim. Ela perguntou o seguinte, quantos de vocês, e aqui a gente pode só pensar, não dá para a gente fazer essa interação, mas quantos de vocês imaginam que até 2020 ou 2024, ou qualquer horizonte próximo que a gente queira, que um robô vai passar na universidade? Aí começou aquele burburinho, aquele desconforto. Uns é óbvio que sim, outros é óbvio que não. O outro 2020, talvez não, mas 2024 provavelmente. E ficou aquele burburinho e ela com aquele, do mesmo jeitinho amável, ela assim, na realidade já passou. Em 2016, e foi esse o soco que eu tomei, que quando eu me deparei com essa situação, tem um robô, que ela denomina Todai, T-O-D-A-I, não sei por que esse nome, mas esse Todai, ele passou na Universidade de Tóquio, que, como ela colocou, a universidade mais concorrida do Japão. E o que quer dizer esse robô passou? É um robô baseado em inteligência artificial, então vamos lembrar, a fina flor, não é qualquer computadorzinho não, mas é um computador que ele fez o quê? Ele passou na mesma prova que todos os outros estudantes estavam submetidos. Especificamente, uma primeira etapa em provas, em avaliações de larga escala, como a que a gente estava discutindo, aferindo
Antes, queria o robô que fosse português, mas no caso dele era japonês, né? Matemática, ciências, história e outras matérias, como qualquer prova de múltipla escolha. Ele tinha que ter, para ir para a segunda fase, um índice de acerto de mais ou menos 85% dessas questões. Então, para ir para a segunda fase, ele tinha que ir muito bem nessas provas. Mas o pessoal estava bastante convincente, porque em matemática ele conseguia ficar entre os 1% melhores resultados. A segunda parte, pasmem, foi escrever uma redação. Então o robô recebe uma redação, como todo mundo, onde ele tinha que comentar, fazer uma reflexão a partir do comércio marítimo do século XVII no Oceano Pacífico. Em japonês, obviamente, porque aí também não ia ter graça se fosse em português. Em japonês. Ele ficou entre os 20% primeiro. Ele não só ficou entre os 20% primeiro, mas o soco no estômago que eu acho é quando a gente para refletir que quando a gente faz uma avaliação dessa, o que a gente espera? Eu imagino, melhor dizendo, que as pessoas que formularam essa avaliação esperavam qualificar e pensar, né, para a universidade os melhores humanos. Eu acho que ninguém estava preparado que ia ter robô querendo participar. Mas não só qualquer humanos, mas humanos, super-humanos, né, que passaram por um processo educacional capaz que desse para ele aptidões de entrar numa universidade. A inteligência artificial é uma área do conhecimento que eu tenho me aproximado bastante, porque ela tem nos ajudado a refletir bastante sobre o que nos torna humano. Eu não gosto muito de entrar no debate se ela vai substituir ou não vai substituir. Eu acho que, inclusive, eu sou bastante otimista, eu acho que ela liberta a gente para que a gente faça o que nós fazemos de melhor, que é sermos humanos. Né? Essas reflexões ajudam também a gente pensar a educação para a gente tentar ponderar e botar peso onde o que é mais importante para a gente. Sem avançar muito na inteligência artificial, mas eu acho que são noções, para quem não tá discutindo esse tema, que são bastante ricas, que é o seguinte: vocês já ouviram falar no teste de Turing? O teste de Turing foi uma proposição que ele fez o seguinte, quando começou a discutir inteligência artificial, meados do século passado, que dizia o seguinte: se uma máquina consegue se comunicar com o ser humano de tal ordem que ela consegue ter uma performance muito boa para o ser humano não conseguir identificar que ele está falando com uma máquina, então essa máquina é inteligente. Uma versão moderna disso foi o seguinte: puseram, utilizando algoritmos baseados em inteligência artificial, para desenvolver poesias. Poesias baseadas, o algoritmo ele tem uma determinada construção em poesias reais, então ele aprende com as poesias de autores humanos, né? Mas eles têm como insumo, às vezes, a quantidade de informação constante numa página do Facebook, por exemplo. E a maioria desses algoritmos conseguiu sair tão bem ou melhor do que os humanos. O que quer dizer isso? As pessoas não conseguiam distinguir o que era uma poesia escrita pelo algoritmo ou uma poesia escrita, uma poesia real, vamos chamar de real, para o nosso alento, uma poesia escrita por um ser humano. Então, essas questões estão postas e elas ajudam a gente também a confrontar e pensar o seguinte: são as avaliações em larga escala que vão trazer a solução para o que a gente quer? Eu quero continuar competindo apenas com o Todai, vou ficar brigando hoje pelos 20% melhores resultados, daqui a pouco por 10%, daqui a pouco por 5%. Porque uma característica também da inteligência artificial, infelizmente, muitas das vezes diferente de uma característica que a gente vai perdendo, que é ela aprende com o erro. A gente aprende cada vez menos com o erro quando a gente vai seguindo a nossa trajetória de vida. Então, para a gente organizar, depois desse soco do Mike Tyson, vamos levantar do ringue e respirar um pouco. O que a gente está colocando aqui? Nós temos hoje a avaliação da educação, em geral, bastante calcada nesses indicadores e nessas avaliações. Isso é uma realidade. A gente precisa avançar e a gente precisa revelar outras possibilidades de avaliação. Se formos nessa direção, a gente vai dar de cara com os Todais da vida e a gente, não preciso nem dizer, a gente vai se dar bastante mal. Nós não queremos produzir no sistema educacional, nas experiências educativas,
outras máquinas, outros robôs. Ao contrário, mais do que nunca, a gente está no momento de resgatar outros valores universais. E quem que nos ajuda a pensar nisso? Porque isso não é um debate apenas exclusivo da área educacional. Isso é um debate, hoje, bastante contemporâneo. Eu vou citar alguns autores só para ajudar uma narrativa, uma construção, mas nós temos várias possibilidades de encarar esse mesmo problema. Eu vou citar, por exemplo, Boaventura de Souza Santos, que é uma pessoa que vem criticar com bastante força o que ele chama de crise do pensamento científico. Ele não, só várias pessoas vêm discutindo essa crise. E que crise é essa? É uma crise que a gente entende de que eu não posso mais conceber de que existe só uma única forma de conhecimento e esse conhecimento é o técnico científico. Tradução, eu não posso mais conceber que a gente precisa aprender só português e matemática. Nós não podemos mais cair na tentação de ter números absolutos que expliquem para a gente atividades tão complexas como a educação. E aí tem outros autores também que a gente poderia colocar aqui no debate, por exemplo, tem a Pietro, que ela tem um texto que ela vem falar sobre os mitos que a gente precisa desconstruir. E um dos mitos que a gente poderia propor para abraçar é um mito de uma verdade homogeneizante. A prova é um pouco isso quando a gente tenta estabelecer. A gente começa a dizer o seguinte, ó, é isso que vale para tudo. E a gente deixa de reconhecer as singularidades, as particularidades intrínsecas da humanidade. Para participar ainda desse debate, a gente poderia ainda trazer mais uma pessoa que é bastante conhecida, que é o Edgar Morin. O Edgar Morin tem um trabalho em relação à teoria da complexidade, e ele discute algumas coisas decorrentes a isso, que ajuda a gente a trazer uma perspectiva de pensar o seguinte, eu preciso ter uma harmonia entre um conhecimento universal, um conhecimento patrimônio da humanidade, com um conhecimento local. Um conhecimento produzido o que a gente pode chamar, às vezes a gente acaba falando na ponta, como se a ponta fosse o final da linha. Na realidade, essa ponta deveria ser o início, muitas das vezes, dos debates, desse fio que a gente vai puxando para os demais. É uma comunhão onde a gente começa a ter a possibilidade de pensarmos como parte de uma sociedade, onde quando a gente nasce, a gente está impregnado por um referencial cultural, mas constantemente nós estamos produzindo cultura, basta estar em relação com outros. Então, essas questões que são complexas são questões que são colocadas hoje na pós-modernidade ou com diversos outros autores. E da onde isso é extremamente importante e por que me dá bastante interesse de avançar nesse debate? Eu vou citar também só 2 exemplos para a gente pensar, materializar exatamente em questões como afloram outras possibilidades de conhecimento. Tem um professor da Universidade Federal Rural que se chama Renato Nogueira. Ele traz para a gente algumas reflexões de estudos pan-africanos, onde uma das coisas mais bonitas quando a gente começa a abrir outras perspectivas de estudo e outras frentes e reconhecer outras possibilidades e outras leituras sobre o próprio mundo, quando a gente começa a revelar uma África que não é a África. Quantas Áfricas existem dentro do continente africano? A gente tem por hábito homogeneizar e pensar nessa unificação, que é uma unificação que ela desqualifica as partes. Então, por exemplo, o Renato Nogueira, eu me lembro de ter lido algumas coisas dele, quando ele vai falando sobre ancestralidade e futuralidade, como é que existe um senso de pertencimento a partir da filosofia Ubuntu. Isso tudo enriquece a gente, não só para termos conhecimento do que existe para além do Atlântico, para nós nos apropriarmos de outras formas de conhecimento, para nos ajudarmos a resolver problemas que não estamos conseguindo resolver com as ferramentas que estão disponíveis para a gente há tanto tempo. Falando do Brasil, vamos olhar para o nosso país. Meu professor, no momento, ele está na Unirio fazendo um trabalho com a gente na aula de epistemologia e tal, que se chama Reinaldo Fleury. Ele tem um estudo onde ele vem prestigiar, ele vem dar visibilidade aos povos originários. É gozado que a gente tem que lembrar que existiam povos originários. Hoje em dia, eu fiquei muito bem surpreendido quando a escola do meu filho
passou a utilizar, não é quem descobriu o Brasil. Então, às vezes, uma terminologia que se diz o seguinte, é o achamento do Brasil. Na verdade, acharam, porque o Brasil já estava aqui. Né? Não tinha esse nome, não tinha essa cara, não tinha essa bandeira, mas não tínhamos povos indígenas morando aqui, já existia cultura latente, já existia conhecimento pulsante aqui. E o Fleury traz bastante essa questão e traz para a gente uma visibilidade desses povos que tiveram a sua cultura e tiveram a sua identidade, e mais do que isso, tiveram uma bagagem enorme de conhecimentos que foram descartados a partir de uma visão muito equivocada de que o que vale é o conhecimento central europeu. Então, quando você chega e diz assim, então, o que eu conheço é o técnico científico, eu tenho o meu referencial, se isso é diferente disso, ou se adequa, ou está fora. Né? Vamos lembrar, por exemplo, só para a gente ter sentir mais ou menos do que a gente está falando isso no dia a dia, quando a gente pensa as questões socioambientais, né, que é um tema que a gente já deixou de assumir como uma novidade, isso é parte da nossa vida, os povos indígenas oferecem para a gente várias experiências do bem viver. Quando a gente começa a pensar uma sociedade que se encara como filhos da natureza, a gente automaticamente não faz nem sentido uma dicotomia homem-natureza, que é um rompimento que a gente precisa fazer da ideia de que as coisas são branco e preto, homem-natureza, cérebro, corpo. O nosso corpo não serve para transportar o cérebro de um lado para o outro. Né? Então, o que a gente poderia ter como perspectivas ou o que a gente poderia pensar daqui para frente como alternativas e o que a gente poderia desejar? Seria muito interessante se a gente pudesse fazer um debate construtivo onde a gente tentaria construir um consenso aqui entre nós mesmos para ver quais são os valores que a gente gostaria de apostar nossas filhas, de que forma a gente gostaria que fosse a educação dos nossos filhos. Mas como a gente não vai conseguir fazer isso aqui agora, eu vou trazer só alguns referenciais que já estão mais ou menos colocados já há bastante tempo e só resgatar, só para a gente não esquecer algumas referências. Vamos começar pela Declaração de Direitos Humanos da ONU, meados do século passado. Numa declaração que visa, quando você vai ler a Declaração de Direitos Humanos, é um documento razoavelmente curto, mas bastante profundo. A gente está falando de uma igualdade de direitos, o reconhecimento da diversidade das nações. Mas, por exemplo, eu trago aqui para vocês, lá consta explicitamente o entendimento da educação como pleno desenvolvimento da personalidade humana. Não necessariamente parece uma coisa muito básica, mas quantas vezes a gente esquece de olhar para o humano como humano? Brincadeira que eu tenho um professor meu que gosta de brincar muito, dizendo o seguinte, que filho de gente é gente. A gente já, sabe, quando nasceu, disse, parece gente. Não, filho de gente é gente, é tão complexo, né? A própria ONU, na virada do século, propôs os pilares para a educação do século XXI. E nos pilares, quais são o que anuncia esses tais pilares? Aprender a ser, aprender a conviver, aprender a aprender, aprender a fazer. Eu não estou nem entrando no mérito se isso é suficiente ou se isso é bom, mas são coisas colocadas e que muitas das vezes, quando a gente diz estamos na direção correta, estamos nessa direção ou não? Vamos pensar no Brasil, e aí eu trouxe uns pequenos trechos aqui em relação aos nossos documentos oficiais. E por que os documentos oficiais são suficientes, são os melhores? Não, são muito bons. Tem coisas que a gente consegue tirar dos nossos documentos oficiais da educação, até outro dia que eram muito bons. Espero que permaneçam, acho que a gente está no momento de rever alguns deles, infelizmente, mas independente dessas discussões, nós temos insumos muito interessantes. E vamos citar, vamos trazer Constituição Federal, Lei de Diretrizes de Base da Educação, Estatuto da Criança e do Adolescente, todos eles mais velhos do que o Café Filosófico, porque todos eles têm mais do que 15 anos. Né? Mas, por exemplo, o que a gente encontra lá? Um desenvolvimento pleno da pessoa. O reconhecimento de que a educação deve formar para a vida, para o desenvolvimento pessoal, para o reconhecimento, sim, de que tem uma formação no trabalho, mas não exclusivamente uma educação utilitarista para o mercado de trabalho. Nesses mesmos documentos, por exemplo, a gente vai ver a defesa de um pluralismo de ideias, de concepções pedagógicas.
Eu até pensei dois aqui para trazer, que eu achei bastante curioso, que eu já não me lembrava mais disso, que dizia o seguinte, que era o direito de contestar os critérios de avaliação. Então, temos isso como de direito. Não é porque estamos sendo avaliados por uma determinada prova de larga escala que a gente deve achar que isso é a única alternativa. Eu vou ler só um trecho aqui que eu acho que ajuda a gente a construir bastante a ideia do que tipo de educação a gente poderia pensar, e vocês podem refletir o que vocês acham, né? A educação básica é o tempo, o espaço e o contexto em que o sujeito aprende a constituir e reconstituir a sua identidade, em meio às transformações corporais, afetivo-emocionais, socioemocionais, cognitivas e socioculturais, respeitando e valorizando as diferenças. Liberdade e pluralidade, portanto, né, tornam-se exigências do projeto educacional. E ainda mais, uma outra coisa que eu acho que complementa essa ideia. Educar é enfrentar o desafio de lidar com gente, com criaturas tão imprevisíveis e diferentes quanto semelhantes. Essas criaturas, lidar com essas criaturas ao longo de uma existência inscrita na teia das relações humanas nesse mundo complexo. Quem disse isso? Diretrizes curriculares nacionais. Eu tirei de um dos nossos documentos oficiais. E aí, o que a gente quer? Né? A gente se lembra dos Titãs? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Que educação a gente quer? A gente não quer só português e matemática. Nós queremos português e matemática, nós precisamos de português e matemática, mas queremos música e diversão, queremos arte, queremos filosofia, queremos sociologia, queremos nos constituir, queremos tantas outras possibilidades de se construir uma educação que a gente não tem hoje como possibilidade, né? Agora a gente poderia também se perguntar se poderiam estar nesse momento refletindo o seguinte, tá, tudo bem, mas o que temos hoje, o que temos para hoje são as provas. Então é só isso que nos resta. Não é verdade. Se nós, eu acho que aí eu volto a dizer, eu também sou bastante otimista nesse sentido, nós temos, não é uma, nós temos inúmeras possibilidades e inúmeras alternativas que já estão sendo implementadas. É claro que quase que parece que parece até que é um movimento de resistência, mas elas já estão colocadas, basta a gente dar luz a elas e revelar elas como efetivamente uma boa alternativa. Também, para citar algumas, né? Nós temos, por exemplo, no Brasil, na área de educação infantil, foram propostos já há bastante tempo os indicadores de qualidade da educação. O que são os indicadores da qualidade da educação infantil, né? Especificamente, que é um documento que eu acompanhei mais de perto, eu estudei mais de perto esse documento e tudo mais. São indicadores que se propõem, em primeiro lugar, a brigar por múltiplas facetas dessa qualidade. Então, avaliar a infraestrutura, avaliar a condução da proposta pedagógica, formação docente, financiamento, materiais pedagógicos. A avaliação de qualidade não se dá a partir de uma única dimensão, dá a partir de um conjunto de dimensões. E, além disso, por exemplo, essa proposta de indicadores, se vocês entrarem hoje, tenho até medo de dizer isso, porque eu posso falar isso e de repente vai que o pessoal tira amanhã, mas se vocês entrarem hoje no site do MEC, vocês vão baixar esses documentos que eu estou falando. Você entra na área de educação, bota indicadores de qualidade da educação infantil, vocês vão ver indicadores que têm uma proposição, inclusive uma proposição bastante inovadora na época, tal, de propor que essa avaliação seja uma autoavaliação da própria prática educativa. Então há um processo proposto de se avaliar esses indicadores, esses múltiplos indicadores, que muitas das vezes podem ser questionados pela própria comunidade escolar, falando aí da comunidade escolar entre professores, educadores, profissionais da educação, famílias, estudantes, pessoas que estão no entorno dessa comunidade, que devem e podem participar na construção desse documento, mas na avaliação dele, na construção dessas avaliações e, mais importante, que gerem planos de ação, que gerem respostas para as próprias escolas. Não para estigmatizar e qualificar se elas são melhores ou piores do que a escola do lado, mas para poder identificar quais são as potências e aonde essa comunidade entende que precisa melhorar. Não é teoria.
o município de São Paulo capital, implementou uma adaptação dessa metodologia em toda a rede pública. Começou a mostrar, mas conseguiu um trabalho árduo, é um trabalho que ainda está em desenvolvimento, ainda estão se avaliando algumas possibilidades de melhoria, mas conseguiu implementar em toda a rede. Só para citar um exemplo concreto, existem outros municípios que também trabalharam com essa mesma lógica de avaliação de indicadores. Para a gente olhar para fora, existe também, tem um autor que chama Jack Snyder, eu li recentemente um livro dele, ele começou, um pesquisador, se não me engano, ele é de Massachusetts, ele começou a partir de um trabalho onde ele tentava identificar numa ferramenta da internet quais eram as melhores escolas para recomendar para os pais aonde eles deveriam colocar os filhos dele. Obviamente isso começou a não dar certo, mas começou a abrir um pano de fundo para uma pesquisa dele, onde ele construiu uma metodologia, onde a metodologia tinha determinadas etapas, e é nisso que eu achei que foi bastante interessante. Em primeiro lugar, construir com a comunidade qual é a concepção de educação e aonde essa comunidade quer chegar. Ele começou num município pequeno, isso para ele facilitou muito, porque ele conseguia botar diferentes públicos nesse debate, mas era o que essa comunidade entende mais importante. Segundo ponto, com a comunidade, ele construiu indicadores para tentar dizer o seguinte, e testou com as pessoas envolvidas. Será que esses indicadores nos ajudam a interpretar essa realidade que a gente gostaria de construir? Terceiro ponto, construiu uma multiplicidade de possibilidades de avaliação e foram avaliados não só essas diferentes dimensões, mas com diferentes atores. Volto a dizer, a mesma lógica de diferentes públicos, como os profissionais de educação, os estudantes, as famílias, que avaliavam o processo. E uma questão bastante enfatizada no trabalho dele é não numa perspectiva de ter um instrumento de avaliação que se resume a produzir um resultado comparativo de ser melhor ou pior, mas um resultado que ajude a gente a avaliar a qualidade numa perspectiva de mudança progressiva. E mudança progressiva, obviamente, para melhor. Se nós estamos refletindo sobre a prática que a gente está fazendo, já é um processo formativo das pessoas que estão envolvidas nisso, né? Eu poderia citar vários outros exemplos aqui, mas eu acho que esses dois ajudam a gente a ter uma perspectiva, mas eu gostaria de compartilhar com vocês, por exemplo, do que eu tenho visto, quais são soluções e caminhos interessantes. Por exemplo, primeiro deles, o reconhecimento do valor do conhecimento local. Não há nenhum instrumento que eu tenha visto que tenha tido sucesso em engajamento, em trazer soluções, que não tenha tido minimamente a possibilidade de ter uma adaptação local, uma construção local, incluir particularidade. Essa característica é extremamente relevante. Outro ponto extremamente fundante, assim, eu acho que de uma prática de avaliação que eu consideraria que estivesse indo na direção correta. Não ter um único indicador. Nós não temos uma única forma de avaliar a educação. E mais, se nós sentarmos para discutir, provavelmente nós vamos ponderar de forma diferente os indicadores que a gente trabalha. Por quê? Porque não existe escola melhor ou pior em todos os aspectos para todas as crianças. Existe uma característica de adequação muito importante nesses fatores. Uma outra questão que a gente vê que é extremamente assim, que salta aos olhos, que é o envolvimento das comunidades locais na concepção do que a gente acredita que seja mais importante, e aí a gente pode pensar nessa construção dessa localidade, não precisa ser a cada local ter uma coisa absolutamente diferente das demais. A gente pode pensar nisso numa construção de consenso, mas um debate que pense a avaliação da qualidade da educação, em primeiro lugar, refletindo qual educação a gente quer. O que a gente considera mais importante, para depois nós pontuarmos quais são os indicadores que vão traduzir essas realidades e ter um sistema que seja constantemente atualizado, que é uma outra perspectiva que a gente também tem que abandonar, que é nenhum sistema vai ser fechado o suficiente para dar todas as respostas ad eterno. Tá? A título assim, de encaminhamento, para a gente depois
debater e conversar um pouquinho, eu vou aproveitar de uma história que esse autor, que eu li do livro recentemente, porque está muito fresco na minha cabeça. Ele contou de uma experiência dele que foi o seguinte: ele mora numa casa onde tinha uma árvore grande no terreno dele, que teve um temporal que devastou essa árvore. E essa devastação fez que os galhos dessas árvores caíssem na rede elétrica e, obviamente, a companhia elétrica queria passar e serrar todos os galhos e podar ela. E aí isso deparou e disse: ih, caramba, tem que fazer alguma coisa. O autor conta da experiência pessoal dele. Não, nós precisamos fazer alguma coisa urgente com essa árvore. E aí as alternativas começaram a pensar em alternativas. A gente pode vender esses galhos, a gente pode cortar a árvore. Talvez a gente consiga vender uma árvore que é meio tortinha assim, mas a gente pode vender para fazer mobília. Ou, de repente, quanto custa para ela virar lenha e tudo mais? Aí, de repente, ele falou assim: peraí, não estou falando de qualquer árvore. Foi nessa árvore, essa árvore tortinha, que a característica dela de ser tortinha é que ela talvez não seja tão aproveitada para fazer um móvel, mas era justamente por isso que era boa para subir nela. Que árvore é essa? É aquela árvore onde a gente pendurava os balanços quando as crianças eram pequenas. Isso ele contando a narrativa dele. É onde a gente conseguir uma sombra gostosa quando estava quente. Putz, era justamente a árvore que eu utilizava como ponto de referência para as pessoas que não conseguiam chegar aqui. Essa emoção, quando ele começa a conectar com essa emoção, ele começa a descobrir o seguinte: caramba, não. O que faz dessa árvore não é o tronco dela, o valor do tronco dela. E aí a gente pode fazer uma analogia com o que a gente está discutindo aqui hoje. O que faz educação ser educação não é o resultado nos testes padronizados. A educação a gente poderia fazer uma analogia como um ecossistema. E aí também vou aproveitar, porque é um livro que eu tenho lido muito com meus filhos, que a gente tem lido à noite, que é O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe ia concordar com a gente. Tem uma conversa que ele faz com a raposa, que ele diz que é mais ou menos o seguinte: eu não lembro a frase certinha, mas era mais ou menos assim: o mais importante é quando a gente vê com o coração. O fundamental não está visível aos olhos. E eu acho que essa é uma perspectiva que a gente deveria buscar de revelar, de botar, explicitar todas as questões que hoje a gente tem hoje para avaliar o sistema educacional, para aí sim a gente colocar numa direção que vale a pena. Eu tenho uma porção de outras coisas para conversar aqui com vocês. Eu gostaria de ouvir muito esse debate, até mesmo porque estar num café filosófico e discutir sobre educação, a gente pode passar o final de semana aqui. Mas eu acho que agora, pelo formato, a gente tem que abrir para o debate, a gente vai ouvir as perguntas aí aos poucos. Eu queria agradecer a presença de vocês, o interesse por discutir a qualidade da educação, e espero que a gente agora abra aí para o debate para a gente poder conversar. É isso que eu teria para tratar hoje. Vamos ver. Obrigado. Obrigado, Bruno. A gente vai começar agora com as perguntas, então. A gente transmite ao vivo pelo Facebook, pelo site do Instituto, o aplicativo e também pelo YouTube. Vieram algumas perguntas aqui. Para começar, a Rubia Lócio diz o seguinte: a escola prepara os alunos para a prova. Temos que colocar no reforço para que o aluno faça uma boa prova. Qual seria um novo instrumento de avaliação diante das novas tecnologias da informação? Porque ainda o nosso sistema é de notas, gerando competições e dissimulações entre os alunos. Eu acho o seguinte, por exemplo, uma outra perspectiva que é importante a gente não perder de vista, que a gente não tem, é meio ilusório a gente achar que a gente não vai conviver mais com prova. Não conviver com nota, não conviver com avaliação, até mesmo porque, vamos lembrar, mesmo que a gente saia da escola, é muito comum na nossa vida adulta a gente estar submetido a algumas outras avaliações. Por exemplo, concurso público, para quem quer fazer concurso público. Eu me lembro que eu fiz, minha formação de origem, eu fiz engenharia de produção mecânica. E quando eu fui me dedicar à educação, acredite se quiser, um desafio brutal que eu tive é voltar a escrever à mão. Eu tive até gozado que para preparar a palestra de hoje, por um problema no meu computador, eu tive que fazer tudo à mão. Agora até que eu me lembrei disso, mas nós estamos constantemente submetidos à avaliação.
Então, não dá para a gente acreditar que a gente vai se ver livre dos testes, ou vai se ver livre das provas, ou especificamente das notas. Mas aí, pegando o gancho, as tecnologias. Muitas das vezes a gente pensa na tecnologia como uma forma de otimização das próprias provas, né? A gente tem, por exemplo, umas ideias assim, mirabolantes, de que, por exemplo, as provas vão ser cada vez melhores e a gente vai fazer umas provas que são adaptativas à capacidade de conhecimento, então as questões vão vindo cada vez mais difíceis ou mais fáceis em função dos acertos. Na realidade, eu acho que a gente, até mesmo a tecnologia, a gente tem que pensar diferente. Não nos interessa, necessariamente, ficar aprimorando e melhorando os mesmos instrumentos de avaliação. Eu acho que o gancho dessa pergunta que é interessante é a gente pensar o seguinte: que outros instrumentos ou que outras alternativas a gente vai colocar para avaliar? Por exemplo, de que forma, pegando até mesmo a ideia de tecnologia, de que forma a gente pode utilizar hoje as tecnologias para instigar não um pensamento técnico-científico de reprodução, ou, por exemplo, a gente pensar que a gente vai aprender tudo que os artistas, ou, por exemplo, com uma visão mais conteudista, tudo que os artistas fizeram, tudo que os cientistas fizeram, mas como é que se deu o processo de produção de um determinado trabalho artístico? Como é que a gente incentiva a curiosidade? E aí eu não vejo necessariamente a tecnologia aprimorando novos sistemas ou mecanismos de avaliação. Mas eu volto a dizer, eu vejo a tecnologia, ao contrário, libertando a gente para que a gente foque naquilo que a gente faz de melhor, que é ser humano. Eu acho que esse daí é uma perspectiva que a gente poderia até continuar em outras áreas, mas eu ficaria com essas visões. Assim, não acho que a gente deva só aprimorar os mesmos mecanismos que a gente tenha, e não acho que a gente também vai achar, por outro lado, que de uma hora para outra a gente vai ficar sem nota e sem avaliação dentro do processo. O Carlos Gal diz o seguinte: será que a privatização da educação, o sucateamento das escolas públicas, a proliferação de ensino à distância, a compra de papéis em troca de uma formação no mínimo duvidosa, tudo isso não tem contribuído para intensificar o processo de exclusão social das populações mais carentes de ensino de qualidade? Olha, realidade nua e crua, né? Quando a gente coloca todos esses itens numa perspectiva só de olhar, eu não gosto muito quando a gente fala do sucateamento da educação, o sucateamento da educação pública, algumas coisas assim. A educação pública é uma educação, eu acho que se a gente olhar ela com cuidado, é claro que ela tem muitos problemas, e a gente tem muitas dificuldades e muitos desafios ainda para mudar. Mas não é a particularidade da educação pública, não é uma questão de ser público ou privado, e muitas das vezes a gente esquece o que existe de qualidade na educação pública. Então eu não gosto muito dessa ideia dessa perspectiva de sucateamento. Mas a gente poderia pensar o seguinte: será que, da mesma forma com que a gente discute esses indicadores, será que esses indicadores são os indicadores que nós estamos propondo para a nossa educação? Ou a gente está se apropriando, a gente está sendo contaminado, a gente está sendo atropelado por uma lógica de avaliação que ela se apropria de um pensamento específico? Dando nome aos bois, indo direto mesmo no cerne da questão. A quem interessa uma avaliação em larga escala, padronizada? É uma ótima e excelente forma de controle externo. Quando você determina que você vai avaliar uma produção docente, um trabalho educativo a partir de uma prova, a prova vai ser essa: português e matemática avaliada dessa forma. E você muitas das vezes atribui até mesmo incentivos financeiros à forma com que as escolas chegam a esses resultados, você fecha o cerco. Você não permite que exista outras alternativas que não seja produzir naquela direção. E quem é que produz naquela direção? Quem é que está interessado a isso? Existe sim um mecanismo de perpetuar privilégios quando a gente está defendendo que a avaliação em larga escala seja a única alternativa. A gente não viu que ela
ela contribui de estigmatizar determinados grupos. A gente não discutiu que ela ajuda a segmentar a educação em determinados feudos, de certa forma. Que educação é essa quando a gente estava falando de educação no passado de qualidade? Era uma educação extremamente elitista. A lógica hoje que a gente coloca, trazendo sim uma privatização, uma entrada de uma indústria para a educação, uma mercantilização da educação, é uma lógica sim que visa perpetuar uma forma de pensar essa educação. Nós temos, por exemplo, e aí só para citar também alguns estudos que são bastante emblemáticos, são questões assim do gênero. Por exemplo, não sei se vocês já viram alguma coisa a respeito, mas nos Estados Unidos fazem testagem para ver como é que vão desempenhos de alguns grupos sociais. Então, por exemplo, afrodescendentes, que são os negros, por exemplo, que são submetidos a uma prova de avaliação, como as que a gente coloca hoje, para que as crianças hoje sejam avaliadas, não só aqui, mas como lá. Lá, então, é uma enxurrada de testes. Quando esses grupos estão submetidos a uma prova que há uma sensação de insegurança, uma sensação, às vezes, até sob uma ótica racista, eles costumam ir muito mal. E vão muito mal, não necessariamente porque eles não conseguem um resultado, né? Eles vão muito mal porque o instrumento, a forma de medição, não contribui para acompanhar o desempenho dessas pessoas, né? Em contrapartida, também esse mesmo estudo que eu li nos Estados Unidos, ele avaliava o seguinte: e como é que se dão outros grupos, por exemplo, sociais? No caso dos Estados Unidos, tem um grupo razoável de asiáticos que vão estudar nos Estados Unidos. Os povos asiáticos muitas das vezes são tidos aqueles genezinhos que são ótimos em matemática, que são ótimos em prova, e muitas vezes eles são mesmos. Essa concepção assim que dão para eles mais autonomia e mais liberdade, eles costumam ter resultados melhores nessas provas. Então, a gente tem que se questionar como é que a gente está se dando, como é que a gente está lidando com a autoestima e com as relações sociais dentro das salas de aula. O que esses instrumentos externos vêm demarcar? Muitas das vezes territórios, né? Ele vem demarcar algumas lógicas que estigmatizam e separam determinados grupos sociais. Então isso eu acho que é um tema, eu não tô abraçando aqui um tema que para mim é bastante importante, eu gosto bastante, que vamos chamar de mercantilização, a privatização da educação, que é um movimento importante que a gente tem visto não só no Brasil, mas no mundo todo. Mas vamos entender, eu acho que o que a gente sai hoje de resposta assim, vamos entender essa pauta que é uma pauta global, mas vamos entendendo o que está por trás disso. E não vamos aceitar só um instrumento de avaliação para decidir para a gente se isso está indo na direção correta ou não está indo na direção correta. Uma pergunta que veio do público agora, da Caroline Garcia, e ela te pergunta o seguinte: qual foi a motivação que te levou a partir para o estudo da qualidade de ensino no país e o que é essa qualidade que usamos de parâmetro? Ah, legal. Quase uma pergunta pessoal, mas eu gosto disso, que é bastante interessante. Eu parti para a qualidade porque eu comecei fazendo alguns estudos que eu me apropriei do censo de educação básica em algum momento, porque eu queria, em dado momento, eu queria avaliar o que era num estudo, que era um estudo de monografia ainda, numa especialização que eu fiz em educação infantil na PUC, onde eu queria avaliar... eu tinha uma premissa, que é uma premissa bastante razoável, que existe mais demanda, em outras palavras, existe mais criança do que vaga disponível na educação infantil. Se isso é uma verdade, como é que a gente vai propor para uma família que está chegando e escolhendo uma escola muito mais por um critério de disponibilidade de vaga do que aderência à proposta pedagógica, como é que a gente vai abraçar que essa família participe de uma determinada proposta pedagógica? Esse número que eu achei que era fácil, que eu ia dizer, olha, eu vou buscar qual é a oferta, qual é a demanda e vou resolver, eu fui descobrindo aos poucos que esse número não estava disponível e fui
cada vez mais em encontro dele, buscando esse número, e não encontrava. O resumo da história foi o seguinte: eu tive que dar conta de analisar o censo da educação básica nos seus microdados e de fazer uma especialização em data science para poder lidar com esse banco de dados que é gigantesco e tudo mais. Mas o que é mais importante disso? Eu utilizei o censo da educação básica para enxergar mais ou menos como é que estava a oferta de educação. E cheguei em algumas obviedades que muitas das pessoas estudam de outras formas. O que eu estava fazendo, talvez, era me apropriando de um instrumento tipicamente de dominação técnico-científica, que é utilizar o censo da educação básica, para deflagrar algumas desigualdades na educação. Isso até gerou um estudo que foi minha dissertação de mestrado, que foi, eu marquei as crianças no censo da educação básica e vi como é que foi a trajetória delas desde a educação infantil até foram 4 anos mais ou menos de educação infantil e 4 anos de ensino fundamental. E, obviamente, a partir daí eu também deflagrei como as trajetórias são tão diferentes. E são diferentes em N variáveis, qualquer dimensão que você queira tomar, você vai vendo como diferentes grupos têm acesso a uma educação que é muito diferente. Ficar só na deflagração das diferenças, eu acho que não foi suficiente para mim. Até mesmo porque eu acho que isso é mais ou menos a função do que as avaliações em larga escala fazem. Elas são muito boas em demarcar, olha, determinados grupos não tiram notas boas. O que eu estava vendo é que determinados grupos recebem uma educação que não é tão boa assim. E a avaliação em larga escala também diz, em determinados grupos tiram boas notas porque têm determinadas características. Mas era pouco explicativo. Então, a minha entrada na área de avaliação foi muito na direção de tentar buscar essas respostas. E, especificamente, como eu sou da área da educação infantil, a educação infantil é uma área, a meu ver, que tinha o problema, mas, de certa forma, também o benefício, de não há muito tempo ser nem considerada a primeira etapa da educação básica. A gente conquistou isso num horizonte razoavelmente recente da nossa educação. A educação infantil é a primeira etapa hoje da educação básica, mas em algum momento ela teve um momento de transição. O lado ruim é que não era parte da educação, não era vista muitas vezes e não prestigiada no valor que ela merecia, mas ela também tinha a possibilidade de ter várias alternativas pedagógicas e aflorar vários conhecimentos que hoje eu me nutro muito disso. O que a gente tem visto é que fazer parte da educação básica e fazer parte de um sistema de ensino é estar sujeito a toda uma lógica de financiamento, uma lógica de avaliação, uma lógica de sistematização e organização do ensino, que a educação infantil hoje está tendo que lidar com isso. E a avaliação é um tema que, apesar de nós já foi anunciado que no novo SAEB, que vai ser a SAEB, se lembrando, é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, vai ser, ano que vem, vai ter um novo SAEB. Ele vai ter mais ou menos 6 grandes demarcadores de avaliação. 2 deles vão ser da educação infantil. Vai ter uma etapa de avaliar a creche e outra etapa de pré-escola. Então, é uma área que me mobiliza muito, porque é uma área que eu acho que, se nós não fizermos as escolhas corretas, nós temos riscos muito grandes de submeter um valor inacreditável de produção, até mesmo acadêmica da área de educação infantil, mas, acima de tudo, de uma prática pedagógica da educação infantil, a uma lógica de avaliação que ameaça. Só para a gente também fechar essa questão, não sei se já ouviram falar, já existe o chamado Baby PISA. Então, ano que vem também já está sendo testado uma avaliação em larga escala para as crianças pequenas. Eu não tenho mais detalhes, adoraria compartilhar, mas existem determinadas coisas que a gente tem dificuldade de acesso. Uma delas, até mesmo, é como vai ser feito esse BPP e tudo mais. Talvez ano que vem a gente faça uma outra palestra que dê conta disso. Obrigado pela pergunta, Carol. O Daniel, aqui também do público, ele fez uma pergunta que é uma pergunta recorrente, na verdade, nesse módulo. Várias pessoas fizeram, tanto aqui quanto na internet, que é a respeito das escolas militares. E aí o Daniel diz o seguinte: se o senhor acredita que um sistema mais fechado de educação, a exemplo das escolas militares, influencia de forma diferente no sistema educacional tradicional, ou o senhor acredita num ambiente mais livre como mais promissor para o desenvolvimento humano?
Vamos lá. Eu acho que eu tenho visto mesmo, eu tenho acompanhado as palestras e realmente tem sido bastante recorrente esse tema. Até porque eu acho que é um tema hoje que a gente vem discutindo isso nacionalmente. A gente tem, a gente está tendo algumas experiências nessa direção. E eu acho, eu vou dar uma visão primeiro mais geral e depois uma visão mais específica do que eu acho em relação a isso. Em primeiro lugar, nós não podemos achar que uma determinada educação, que tem características que são características mais rígidas ou mais fechadas, necessariamente vão ser boas ou ruins. Vamos tentar problematizar isso daqui. Se nós acharmos que tirar boas notas ou ter resultados, ou que a única coisa que vale é matemática, ou, por exemplo, se é, de repente, física, alguma área de conhecimento, é a única forma, a única possibilidade de conhecimento que a gente tem, talvez a gente possa chegar a um consenso de que eu possa apartar boa parte do nosso corpo, deixar de lado, pensar só na mente, ter uma educação que seja absolutamente podante, ou uma educação podante na perspectiva de não dar conta dessa complexidade que é a educação e que é estar vivo, e que a gente poderia chegar a um consenso que, olha, então a gente pode ter um determinado resultado, seria muito bom. Olha, todas as pessoas que sofreram ou tiveram oportunidade de ter esse padrão de educação tiveram resultado, tiraram boas notas. Agora, vamos refletir, é isso que a gente quer? E aí vamos entrar um pouquinho mais no detalhe da minha exposição aqui, e também tem muito a ver com várias outras exposições de diversas outras pessoas que eu tenho visto aí ao longo do tempo. Não acho que isso seja uma proposta de educação, principalmente se falando de educação básica. Se nós não pudermos olhar um indivíduo na sua complexidade e na sua possibilidade, na sua amplitude, nós vamos estar alijando o processo educativo a uma possibilidade só. Eu não acredito nisso, eu não acho que, por exemplo, nós temos uma educação mais rígida, mais controlada, ela vai contribuir numa determinada direção, que seja a direção de promover uma educação de qualidade na construção de uma sociedade que seja criativa, que seja rica, que seja múltipla. Não acredito, acho que isso daí não vai funcionar, e nós temos uma quantidade razoável de experiências que falam para a gente justamente ao contrário. O que eu gostaria só de pontuar a partir da formulação da pergunta é: isso não significa que a gente só tem dois caminhos, ou é rígido ou é livre, ou é tudo pode ou é nada pode. A gente não está falando disso. O que a gente tem é o seguinte: a primeira coisa é reconhecer o que pode e o que não pode, e colocar dentro dessas caixinhas o que realmente nós desejamos e o que realmente nós não desejamos. Então, o contraponto de uma educação militar não deve ser vista como uma educação absolutamente tudo pode. Também, de certa forma, uma educação tudo pode, ela não vai contribuir para determinadas etapas especificamente do desenvolvimento. Né? Nós temos, dentro do processo educativo, a necessidade de enquadre. Nós vivemos numa sociedade. Nós temos uma composição de interações e de direitos, de deveres e de relações que fazem com que a gente constantemente entre em tensões e de acomodações. A única questão é, se nós pensarmos as escolas militares como uma solução para a educação, isso, para mim, eu acho que já deveria ser ponto pacífico que não. Agora, tem pessoas que acreditam que no ensino superior e em algumas outras etapas poderia ter uma educação mais voltada para uma atividade quase que profissionalizante e tudo mais, mas aí a gente abre para outro debate. Agora, educação básica é formação de indivíduo. E eu não vejo as escolas militares formando o indivíduo para o mundo de hoje. Dado que as escolas são pressionadas para obter bom desempenho nas avaliações gerais, sobretudo vestibular. O que podemos fazer de concreto para criar e
difundir outros padrões de avaliação. Bacana. Até mesmo porque eu concordo, se a gente for pensar assim, qual é a direção, independente, eu acho que nós temos alternativas, nós temos perspectivas, mas eu concordo. Hoje nós vivemos numa direção, num trilho, que leva a gente, sim, a discutir cada vez essas avaliações em larga escala como uma avaliação que vai dar o norte da educação. Ela tem sido, essas provas e testes, elas têm sido utilizadas como direcionadores de política pública, isso é verdade, mas isso não é a verdade total. Se a gente quiser pegar só um exemplo, que é um exemplo ainda, vamos dizer assim, um exemplo ainda em construção, ou em ameaça, ou em dificuldade, nós acabamos de propor um Plano Nacional de Educação que está em vigor. Ele saiu da pauta, é verdade. Hoje em dia, cada vez menos ele está na pauta, mas independente se a gente quiser olhar para ele e fazer críticas, que merece críticas, ele não é o suficiente para resolver os problemas da educação. Agora, nós temos 20 metas, uma delas é efetivamente de melhoria de qualidade e ela está expressa sobre desempenho do IDEB, mas nós temos 20 metas com uma quantidade grande de estratégias de implementação de uma proposta de políticas educacionais que visam construir uma educação que tenha outras características que não seja só avaliação. Então, por exemplo, uma questão bem prática que a gente pode fazer é cobrar, hoje em dia, dos gestores públicos, como anda o Plano Nacional de Educação. É esse o plano que nós queremos? Nós temos condições de chegar nos conselhos municipais de educação e questionar como é que está sendo a implementação desses planos, quais são as direções, ele vai ser revisto, ele é de 10 em 10 anos, como é que nós nos vamos preparar ou qualificar esse debate para propor um novo plano que ajude a gente a avançar. Vamos lembrar que o debate tem que ser sempre na atenção de colher os resultados, celebrar as conquistas e propor que a gente vá adiante. A gente ainda tem um caminho muito grande para seguir. Mas eu acho que, por exemplo, uma alternativa muito boa é vamos trazer à luz as políticas hoje que estão sendo colocadas aí à prova, de certa forma, e não vamos deixar que o debate se reduza apenas ao debate que se quer ter. Nós queremos muito mais que isso. Nós queremos, além de comida, nós queremos comida, educação e arte, né? Vamos lembrar, vamos chamar o Titãs aí para ajudar a gente a refletir. Alô? Oi. São duas perguntas, uma que veio do público e a outra da internet, elas são relacionadas. O Marco Silva, da internet, diz assim, ele gostaria que o senhor falasse sobre as diferenças de qualidade da educação pública para a educação privada. E a Bruna Caroline, ela aprofunda um pouco mais a pergunta que veio aqui do público, que ela diz assim, a exemplo da Finlândia, que criminaliza a criação de escolas particulares no país, o senhor acredita que um sistema público com mais investimento, em detrimento das particulares, seja mais interessante ao desenvolvimento educacional? Bacana, eu gosto bastante desse tema. Em primeiro lugar, eu sou um defensor ferrenho da educação pública. Eu acho que não tem alternativa para se propor um projeto de sociedade que não passa por prestigiar, valorizar e defender a escola pública. Eu acho que não tem alternativa. Então, quando a gente pensa em se vale a pena qualquer iniciativa educacional, eu acho que intrinsecamente a gente tem que pensar o seguinte, essas iniciativas educacionais vão surtir efeitos positivos na educação pública? Sim ou não? Se não, a gente tem que pensar e rever o que a gente está fazendo. Então, isso, na minha concepção, e aí falando de teologia, falando de perspectiva de mundo, eu não consigo imaginar construir uma proposta da sociedade que não perpassa pela educação pública, pela própria natureza do que é a gente pensar o que é ser público. Público não é aquela ideia que muitas das vezes a gente tem em determinados momentos, que a gente ouve as pessoas falando. Público não é que é aquilo que não é de ninguém. Ao contrário, o público é aquilo que nós estamos construindo para que seja de todos nós. Então, essa perspectiva, eu acho que é uma perspectiva inicial dentro desse debate. Eu não conheço especificamente uma ideia de criminalização da Finlândia em relação a ter as escolas privadas, mas vamos pensar
na ideia de incentivar ou não que se haja escolas privadas. A convivência entre público e privado é dos nossos dias. Não tem como a gente não pensar na relação público e privado. E a educação, inclusive na nossa educação nacional, a nossa educação prevê a coexistência da rede pública com a rede privada. Existem várias experiências em vários cantos, e a Finlândia também, que lá a questão é que é uma questão de dimensão, né? O número de escolas privadas é infinitamente menor do número de escolas privadas que nós temos aqui no Brasil. Mas, por exemplo, a coexistência de escolas, por exemplo, confessionais, existem escolas de pessoas que acreditam na importância de que você tenha uma determinada educação para uma determinada religião. Isso faz parte. Isso faz parte da cultura, a coexistência desses diferentes valores. A educação pública não dá para focar numa determinada forma só, numa determinada atividade pedagógica. Agora, quando a gente vai pensar, e aí voltando na dimensão dessa primeira pergunta, quando a gente vai pensar, vamos pensar na qualidade da escola pública e vamos pensar na qualidade da escola particular. Primeiro, quando a gente começa a fazer esse corte, primeiro a gente tem que, volto a dizer, a gente tem que pensar o seguinte: que escola pública a gente está falando e que escola particular a gente está falando? Os números que a gente tem, às vezes a gente tende a acreditar que a escola particular é sempre melhor do que a escola pública, e isso não é verdade. Qual é a nossa verdade? A gente está falando que é nota em testes de avaliação, que a gente tá utilizando como indicador. A escola privada ela já não tem uma segmentação do seu próprio público, ela não escolhe muitas das vezes quem vai estudar na sua escola. Existe uma segmentação que já é notória, que é a segmentação econômica. Você precisa pagar na escola para ir para a escola privada, enquanto na escola pública você não paga para isso. O público da escola pública é o público mais diverso possível na melhor perspectiva disso. É onde a gente consegue construir a partir da diversidade. E não necessariamente a gente vai atingir os mesmos resultados nos testes. Mas se a gente olhar, e aí tem vários recortes que a gente poderia fazer, como, por exemplo, um deles vamos deixar de olhar a nota absoluta, que às vezes as escolas privadas se vangloriam de ter altas notas e fazem as mais diferentes estratégias para obter essas notas. Por exemplo, segregação do CNPJ. Os melhores alunos vão ficar num determinado CNPJ e outros alunos vão ficar em outro CNPJ da mesma instituição escolar, para que quando seja divulgado o resultado, aquele CNPJ sai com os melhores resultados. Isso é uma prática super conhecida. Eu fiz um estudo uma vez que eu tentei georreferenciar as escolas no mapa e comecei a dizer, por que tem tanta escola uma em cima da outra? Não era uma escola uma em cima da outra, que eu estava vendo o CNPJ dessas escolas e elas estavam no mesmo local, porque era a mesma escola. E no caso, em vez de a gente olhar então do valor absoluto, vamos olhar, por exemplo, progressão. Vamos trazer outros indicadores. Por exemplo, um indicador que a gente está muito pouco acostumado a trabalhar aqui é, por exemplo, diversidade cultural. Eu acho que é uma preocupação que nós deveríamos ter. Qual é a riqueza cultural desse ambiente escolar que nossos filhos estão sendo submetidos? Nisso, a escola pública, muitas vezes, dá de 10-0 na escola particular, que muitas das vezes é de um determinado grupo, é de uma determinada área, é de um determinado perfil. Então, eu acho que quando a gente começar a discutir, antes de começar a discutir a escola pública, a escola privada, quem é melhor e quem é pior, vamos qualificar esse debate pensando o seguinte: quais são os indicadores que a gente quer colocar à prova? E vamos entender as dificuldades que cada uma dessas escolas, cada um desses sistemas enfrenta. É muito fácil a gente partir do pressuposto da desqualificação, até mesmo porque essa é uma estratégia bastante interessante para impor reformas mais radicais. Existe também, associada, quando a gente debate o que é melhor, escola pública ou privada, e vamos tacar pedra na escola pública, não reconhecendo o esforço, muitas das vezes, que é lidar com um público que tem outras dificuldades herdadas de casa ou de condições socioeconômicas que provocam interferências ou atravessam a prática educativa, e aí a gente taca a pedra. Isso é um discurso também colonizante, onde ajuda a gente a propor. Então, vamos fazer, nós sabemos o que é fazer diferente, vamos fazer uma reforma muito mais radical e vamos abandonar o que é público e o que é privado.
Se não me engano, nos últimos números que eu me lembro da Finlândia, que é a referência que a gente teve aqui, eu acho que em torno de 2%, vou dar um chute, 2% da educação na Finlândia é privada. Na educação aqui do Brasil, a gente está falando muitas vezes, em várias etapas, que 1/3 é privado. No Rio de Janeiro, na educação infantil, que é a primeira etapa ali, mais ou menos meio a meio é público e privado. Então, vamos tomar cuidado, porque a gente está num processo de repensar efetivamente qual é o caminho que a gente quer seguir. Eu aposto na educação pública. Uma pergunta que veio da internet, uma pessoa se identifica como Miguelzinho, é seguinte: qual a relação que a escola pode desenvolver com o uso de celulares? Dá para competir com youtubers? Bom, espero que meus filhos já não estejam mais vendo o programa, já tenham ido dormir, porque eu tenho que confessar que eu perdi essa luta em casa, né? Quer dizer, eu bloqueio o YouTube durante a semana e no final de semana eles não param de ver. Eu falo que não vale a pena, eu critico, brigo pra caramba com os youtubers e os youtubers estão lá. O que eu acho que é interessante disso não é uma questão, acho que, de embate ou de brigar. Eu acho que, especificamente, os youtubers que nós temos aqui é um problema sério. Eu, falando do meu lado, eu acho um problema sério, porque acho que tem muita coisa ruim sendo colocada ali nos canais, no YouTube, e eu acho que tem uma diversidade absurda de programas e tal. Mas aí eu acho que entra uma mediação. É uma mediação que ainda estou na luta, não me pergunte como é que faz essa mediação com as crianças pequenas, ainda estou nessa batalha, mas se nós pudermos pensar numa mediação de se apropriar desses conteúdos ou dessas alternativas, eu conheço vários youtubers fantásticos. O problema é que meus filhos hoje acham muito chatos. Eu vejo, mas eles não veem. Ainda não consegui convencê-los de que isso é uma boa alternativa. Mas vamos pegar a tecnologia para dentro da sala de aula, que eu acho que é uma vertente boa para a gente pensar essas questões. Se nós pensarmos que o YouTube ou qualquer outra ferramenta vai substituir algumas práticas pedagógicas, algumas interferências, eu acho que é perda de tempo, porque não vai substituir. Eu, por exemplo, eu conseguiria tranquilamente conceber nas minhas ideias ou no debate, a gente poderia pensar numa educação onde nós temos 0 plugado dentro da sala de aula. Dentro da escola, a gente não precisa disso. Ter boas interações entre famílias, entre os educandos, entre os educadores, não prescinde necessariamente de tecnologia computadorizada ou de YouTube ou tudo mais. Entretanto, isso é uma riqueza muito grande. A gente tem que reconhecer, por exemplo, eu já participei de alguns debates onde estudantes do ensino médio estavam criticando por que comprar material didático. Se eu não leio esse negócio, eu vejo tudo no YouTube. E eles estão falando, eles estão defendendo, não o YouTube que eu estou falando, que eu estou brincando aqui, que são os YouTubes de baixa qualidade, que vão estar fazendo debate com isso. Eles estão indo em busca de conhecimentos que são muito ricos. Eu tenho na minha própria formação pessoal, onde eu busco, por exemplo, eu já fiz uma especialização totalmente pela internet. Parte das palestras que eu até citei aqui hoje, por exemplo, eu descobri o Tudai pelo YouTube. Então, a apropriação dessas ferramentas, e eu acho que principalmente a mediação e o lugar que essas ferramentas ocupam, que vão ser vão dar o tom se a gente vai ir numa direção correta, ou se a gente vai se apropriar disso para potencializar a prática educativa, ou se a gente vai abaixar a cabeça e sucumbir. Em casa ainda estou levando surra, mas vamos ver, pelo menos ainda consigo bloquear o firewall lá, ainda dá tempo. 2 perguntas que chegaram pela internet, elas são relacionadas. A Gabriela diz assim: o caminho para alunos que não querem ser só craques de múltipla escolha são as escolas do tipo construtivistas, ou Waldorf, e o Ed Gabriel, métodos como esses são bases para uma educação de qualidade e estão no caminho certo para o nosso mundo contemporâneo? Só um minuto que eu estou aqui, eu devo ter balançado. Falou de YouTube, eu já fiquei tenso aqui. Vamos lá, desculpa que eu estava brincando, deixa eu só organizar aqui o raciocínio. Ser craque em prova é o que muitas das vezes esperam da gente, não é isso?
Eu me lembro, pelo menos, quer dizer, na minha escola, quer dizer, ser craque na prova, e particularmente eu me adequava muito bem àquela lógica, traduz vantagens do tipo assim, você pode, se a média é 6, né, você tirou 8, 8, 8, você já está passando de ano. O último bimestre você não precisa nem tirar uma nota boa. Então, hoje a gente ainda discute isso como um valor, um benefício. O que está acontecendo é que se em algum momento do passado a gente não se preocupava com muito mais do que isso, porque a gente tinha uma lógica até mesmo de absorver uma determinada mão de obra no mercado de trabalho, que era quem estava escolarizado, quem passava num curso superior e tinha um diploma, muitas das vezes conseguia um emprego com uma determinada facilidade. Isso não só no Brasil, no mundo. Hoje em dia isso já não vale mais. Você tem que ter mestrado, doutorado, pós-doutorado, mais determinadas especializações, mais determinadas, tem que publicar, você fica que nem um doido. Isso já não dá mais conta. Então, eu me lembro que citou na pergunta, por exemplo, duas pedagogias, pedagogia Waldorf, né? E a outra, não me lembro agora qual foi, mas a gente tem outras alternativas pedagógicas, montessoriana, se não me engano. Nós temos, sim, alternativas pedagógicas, são duas aí citadas, mas a gente não precisa ficar debatendo só como é que essas pedagogias desenvolvem, mas acima de tudo, nós precisamos nos preocupar quais são os aprendizados, quais são as ferramentas que nós vamos ter para brigar no mundo do trabalho posteriormente, ou como a gente vai se constituir como indivíduos e como pessoas. Com certeza, fazer provas bem feitas nos ajuda ainda a gente muito, mas o que eu acho que a inteligência artificial e toda a que a gente estava falando anteriormente, elas jogam na nossa cara que isso não é só mais suficiente, mas, acima de tudo, o seguinte, isso não traz mais as explicações ou as soluções que a gente precisa para o mundo de hoje. A gente precisa ser curioso, a gente precisa ser criativo, a gente precisa lidar com diversas adversidades, nós precisamos ser mais propositivos, não é isso? Até mesmo na inteligência artificial, tem estudos que eu acho que são bem bacanas, onde eles falam sobre um conceito de inteligência aumentada, né? O que quer dizer essa inteligência aumentada? Eles se apropriam dos sistemas de inteligência artificial para fazer tudo aquilo que eles são melhores de modelagem, de processamento de informação e tudo mais, e abrem espaço para que os humanos ajudem a problematizar as questões. Isso a gente nunca pode se perder de vista. Quem é propositivo e quem faz as questões, quem é curioso, quem ajuda a construir essas soluções. Nada disso hoje está sendo colocado em prova quando estamos fazendo prova, né? Antes de ir para a última pergunta da noite, veio um recado da Neia Marinho a respeito da sua resposta sobre os youtubers, falando que aprendeu a escovar os dentes com o Felipe Neto. E acha que é divertido passar o fio nas crianças sem machucar. E a pergunta final, a pergunta da Gabriela, que é a seguinte: de um modo geral, os candidatos a presidente estão sabendo tratar o tema da educação com a profundidade que o tema merece? E os candidatos ao governo do Estado? O Henrique e Rafaela, o que foi falado sobre Felipe Neto não é verdade, tá? Antes que fique registrado aí, porque esses são dois youtubers, tal, a família Neto, que lá em casa vem pra caramba e é justamente um grande problema. Mas falando agora sério, quer dizer, o debate, eu não vou falar especificamente sobre o governo do Estado, porque eu acho que a gente teria que entrar em debates muito específicos, que eu acho que seria muito difícil para mim dar conta aqui. Mas vamos falar sobre o debate político, em geral. Independente se ele é presidenciável, são despresidenciáveis, são para governador, ou qualquer outro que a gente tenha aí em pauta. Não acho que o debate tenha sido suficientemente qualificado ou a gente tenha os candidatos colocando o ponto no cerne da questão. A gente ainda assim vê um debate, inclusive isso foi parte da minha motivação para escolher essa temática, quer dizer, porque eu precisei fazer vários recortes para discutir o tema de avaliação educacional, mas escolher esse recorte das avaliações em larga escala vem justamente tentar confrontar uma ideia que tem sido colocada consistentemente pela maioria dos candidatos, que
propor uma educação de qualidade é propor uma educação que tire notas boas nas provas. E todas as estratégias que nós ouvimos são estratégias que são, muitas das vezes, estratégias na direção de promover essas notas ou de unicamente promover essas notas. Não acho que o debate tenha sido qualificado e acho isso um risco inacreditável, um risco enorme. Por quê? Se nós acreditarmos que ter uma educação de qualidade é uma educação voltada para avaliação em larga escala, nós estamos fadados ao insucesso. A tragédia de se deparar com diversos todais aí da vida ou qualquer outras situações onde nós não vamos mais conseguir resolver ou se deparar com explicações para a diversidade de problemas que nós temos hoje em dia e problemas que são os problemas de estarmos vivos nos dias de hoje, de lidar com a complexidade da sociedade de hoje e potencialmente não podemos esperar situação mais fácil para os próximos anos. Então eu acho que o que nós devemos fazer é cobrar, e eu acho que nós temos, quais são as ferramentas que nós temos aqui? Nós temos muito material disponível, não só na academia, mas material bastante palatável. Nós temos o Antônio, que esteve aqui na semana passada, por exemplo, um jornalista especialista em educação que procura decupar bastante essas informações e, como eles, temos várias outras possibilidades de acessar essas informações a partir de centros qualificados. O que a gente está também, vamos lembrar que é um momento super importante das famosas fake news, mas eu acho que mais importante do que as fake news, que hoje em dia acho que estão quase que fácil da gente identificar pelos absurdos ou pelos órgãos que estão trabalhando, é a gente identificar e se identificar quais são as fontes ou da onde estão construindo determinados parâmetros para a educação. Vamos escolher quais são o que a gente chama, quais são as nossas epistemologias, quais são as nossas matrizes de pensamento, o que fala com as nossas ideologias. E isso vocês podem ter a partir da aproximação de quem está divulgando, o que está sendo falado, porque mesmo que não exista consenso, eu acho que cada um de nós pode fazer escolhas. E são nessas escolhas que vão, eu acho que, ajudar a construir e qualificar esse debate político em geral, seja para presidente, seja para governador, seja na Câmara de Vereadores, seja nas diferentes comissões que existem hoje da sociedade civil e das relações que a gente tem em geral. Eu acho que é isso. Obrigado, Bruno. Antes de encerrar a palestra, só alguns avisos. Devido ao feriado, a gente retorna na próxima quarta-feira, dia 5, com o início do módulo de setembro chamado Oriente e Ocidente em Diálogo, que tem curadoria de Antônio Florentino Neto. Abrindo o módulo, teremos o próprio curador e Oswaldo Giacoia falando do tema Oriente e Ocidente, proximidades e distâncias. O vídeo dessa palestra já está no nosso site, para quem quiser rever. E acompanha a nossa programação completa também no site. E uma salva de palmas para o Bruno. Muito obrigado. Obrigado a vocês.